Olá, meu nome é Elaine e hoje nós vamos falar sobre o livro do travesseiro, de Sei Shonagon. O livro do travesseiro, ele se passa no período Heian, aqui do Japão. O período Heian durou de 794 a 1192. O livro do travesseiro é uma das principais obras clássicas do Japão. Ele é um livro que foi escrito por uma dama de companhia da imperatriz Teishi, do Império Ichijo, do Imperador Ichijo. E foi um período de muita literatura, um período muito culto dentro do Japão. Foi o período que a poesia chinesa e o budismo começaram a entrar no Japão. Fazia poucos anos, poucos não, por volta de anos 600, a cultura chinesa começou a entrar dentro do Japão, então os nobres, né, as pessoas mais eruditas, imperadores e outras pessoas começaram a ter acesso a essas obras e era muito divulgado entre os nobres. E aqui fala um pouco sobre isso. Quem escreveu essa obra foi a dama de companhia da imperatriz, né? E ela viveu nesse mundo e, através da visão dela, desse período, ela colocou tudo aqui dentro para que hoje a gente soubesse como era viver naquela época. Ela fala da natureza, ela fala das estações, ela fala muito das vestimentas, ela fala a relação homem e mulher dentro da corte, da hierarquia entre as pessoas. Ela fala também de brincadeiras, tudo de uma maneira muito agradável, muito leve de se ler. Ela vem de uma família, Seishonagon, ela vem de uma família de poetas. O pai dela era poeta, trabalhava na corte também. O avô dela também era um poeta muito conhecido na época, no período. Até existem algumas obras que foram patrocinadas pelo imperador, do avô dela. Então ela cresceu nesse meio, ela cresceu nessa cultura de livros, de poesia, o que não era comum para a época. Naquela época as mulheres não tinham acesso à educação, a não ser as nobres, né? E ela teve esse acesso, até ela entrou para a corte por isso, por ela ser uma pessoa de cultura, de uma pessoa que conseguia lidar com as pessoas de forma culta. Não, quem foi Seishonagon? Seishonagon, não existem muitos registros sobre ela. Sabe-se que ela nasceu em 966, que ela teve dois casamentos. Desses dois casamentos, o primeiro casamento ela teve um filho, e do segundo casamento ela teve uma filha. Essa filha desse segundo casamento, mais tarde também se tornou uma poeta, bem conhecida na sua geração. Não existe nenhum registro do nome de nascimento da Seishonagon. As mulheres daquela época não tinham seus nomes registrados, a não ser que ela tivesse alguma relevância dentro da corte. Seishonagon é o nome que ela recebeu depois que ela entrou para dama de companhia da imperatriz. Que Sei vem do nome do pai dela, é o primeiro ideograma do nome do pai dela, e Shonagon é o cargo que ele ocupava dentro da corte, que significa conselheiro menor. Esse é o único registro do nome dela. Ela só ficou conhecida porque ela era uma mulher de alguma relevância, de importância. Senão não teria sido... Até hoje nós não saberíamos como que ela existiu. Depois que a imperatriz Teishi faleceu, né? Ela foi desligada da corte e depois do falecimento da imperatriz não existe mais registros sobre a Seishonagon. Existe uma teoria que ela pode ter ido para algum mosteiro budista e vivido lá até o final de sua vida. Depois que acabou o período Heian, o Japão entrou em um grande conflito interno dentro do país. E
E a produção literária das mulheres, ela foi banida, as mulheres pararam de produzir, e a obra da Seishon Nagon também não sobreviveu até os dias atuais. O que sobreviveu foram cópias, existem 4 cópias do livro dela. A mais antiga se remonta da era Kamakura, período Kamakura, que é de 1200, que hoje se encontra na Biblioteca de Tóquio. O livro, na verdade, era um diário. Ela escrevia um diário dos acontecimentos da época e colocou tudo aqui. Com permissão da imperatriz, né? Que foi dela que ela recebeu as folhas para poder fazer esse diário. O que não era comum naquela época, porque o papel era muito caro, só a corte conseguiria ter, só quem tinha muito dinheiro para poder ter papéis para escrever. E ela ganha esses papéis da imperatriz e começa a escrever tudo que ela vê, tudo que ela acha interessante e registra nesse livro. São 300 páginas, escrito por ela, pela visão dela. E para quem gosta da cultura japonesa, é muito detalhado, fala sobre vestimentas, fala sobre a cor das vestimentas, que cada uma tem um significado, tem um motivo para ser daquela cor. É tudo muito bom, muito interessante para quem gosta. Você vai encontrar muitas notas de rodapé aqui dentro, porque existem palavras, existem períodos que a gente não sabe do que ela está falando, né? Então fica muito bem explicado aqui. Eu achei muito interessante, porque você não fica perdida. Às vezes ela escreve assim, só apenas 2 linhas aqui também. E em outras páginas você vai encontrar mais detalhes. Aqui, por exemplo, ela escreve muito mais. E são bem interessantes. Não é um livro para você ler, sentar e ler ele de forma corrida. É um livro para você ler devagar, prestando atenção. Eu demorei 3 meses para ler esse livro, mas não porque é um livro chato, porque eu queria entender bem o que estava acontecendo, quem eram as pessoas que ela falava aqui, aí eu ia pesquisar, os lugares que ela falava também ia pesquisar, então foi mais um livro de pesquisa sobre aquele período que eu li dessa maneira. No final desse livro, você encontra um calendário chinês, que era o que era usado na época. Por exemplo, cargos que ela fala de pessoas, né, dos cargos que as pessoas ocupavam, aqui tem a descrição também. É tudo muito completo, você vai entender, tudo muito interessante. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!